Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma ótima noite para vocês. Para você que está assistindo esse vídeo e ainda não me conhece, o meu nome é Gleison Góes, eu falo aqui do Espírito Santo. Sejam bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhem os meus vídeos, comentem. Eu quero falar coisas muito importantes com você a partir de agora. Inclusive, irmãos, dessa vez eu acredito que eu não vai esquecer de falar sobre a revelação da Renálida. Em 2 vídeos eu disse que ia falar e eu acabei esquecendo, de verdade. Amém? Mas o que eu quero dizer a você que está me assistindo é algo muito importante em relação também a um senhor chamado Silas Malafaia, ok? Eu quero dizer a vocês que já vai fazer 3 anos que eu estou na presença do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Senhor Jesus, mas desde quando eu era transexual e eu estava lá no mundo das drogas, me prostituindo, como todo mundo que aqui acompanha o meu canal já sabe da minha trajetória, do meu testemunho de vida, pelo menos um pouco do que eu vivi, porque existem muitas coisas ainda que eu não falei. Eu sempre escutei e via vídeos desse senhor como um cão, exatamente como um lobo babando, sempre falando com ódio, ele fala com uma ira, né? Assim, não é um comportamento, uma fala, uma postura de uma pessoa que condiz com um servo de Deus, né? Que conscientiza o outro do pecado, mas não com ódio, com a ira mortal. E 2 coisas que eu realmente, a minha vida inteira, sempre observei que esse senhor fala sobre política e gay, política, GLBT, política, GLBT, política, GLBT. Não tem outra coisa para esse senhor pregar e falar. Lamentável, não? Pois é, um homem milionário, né, com mais de 300 milhões de reais, então isso aí não é um pastor, né? Um líder, todo mundo sabe que é um mercador da fé, um comerciante do evangelho, um lobo devorador, e aí vocês sabem que e algumas pessoas perguntam, irmão, mas eu vejo isso, vejo aquilo. Se tal pessoa não fosse de Deus, Deus já tinha matado, Deus já tinha destruído a pessoa. Alguns, sim, Deus joga a sepultura. Com certeza o Senhor me falou que já vai parar o Silas Malafaia, ele vai parar o Silas Malafaia, Deus vai abater o Silas Malafaia, mas, irmãos, vocês têm que lembrar de uma coisa. Existe algo na Bíblia Sagrada, porque muitas pessoas veem algumas coisas acontecendo, algumas injustiças, acontece isso, aquilo, e aí as pessoas ficam desesperançosas, falando, mas Deus, será que Deus não vê isso? Deus não vê aquilo? Irmãos, tem algo na Bíblia chamado juízo final. O juízo final é exatamente para isso. Para Deus, é o momento no qual Deus vai julgar a cada um segundo o que fizeram aqui na terra. Então, nada vai passar impune, não vai ficar nada injusto. Muitos Deus cobra, inclusive, aqui na terra mesmo. E o pior é se morrer assim nas práticas do pecado ou morrer sem entregar a vida a Jesus, né? Esse é o grande perigo. Eu vi uma polêmica aí entre Bispa Sônia e Silas Malafaia. Todo mundo sabe que a prática homossexual é pecado, isso está na Bíblia, a Bíblia condena. Eu também deixei de ser trans e cometer, como eu digo para vocês, não só me prostituía, como usava drogas, bebia. Então, eu cometia vários tipos de pecados que são abomináveis aos olhos do Senhor, além de ter a prática homossexual e ter relacionamentos homossexuais e me deitar com outros homens, que é uma prática que Deus condena. Isso aí já é óbvio, todo mundo já sabe, porque se eu fosse de acordo, eu não deixaria de ser trans. Eu até hoje seria trans ou hoje estaria aqui tendo relações com homens. E não, eu me santifiquei para o Senhor, eu vivo uma vida em santidade para Deus. Amém? Como o apóstolo Paulo e outros profetas e servos de Deus da Bíblia, ninguém é obrigado a casar, né? Se você ler a Bíblia, você vai saber
apóstolo Paulo foi um dos que não casou. Então, realmente, ali o Rio de Janeiro é uma Sodoma e Gomorra, tem praias ali de gays, mulheres ali, uma praia, um céu aberto como Sodoma e Gomorra. Ali ficam gays se pegando uns com os outros. Realmente, irmãos, ali, o Rio de Janeiro, tem algumas praias ali que, infestadas assim, parece mais Sodoma e Gomorra. É uma abominação perante o Senhor. Mas eu vejo sempre o Silas Malafaia sempre batendo nessa tecla. E ele declarando ali, inclusive, ele leu a passagem da Bíblia onde fala sobre essas pessoas, aí, a prática gay, homossexual, que todo mundo sabe que é pecado, inclusive os próprios gays sabem que isso é uma prática abominável aos olhos do Senhor, assim como o teu pecado também. Amém? Exatamente. Você que fornica, que mente, que adultera, você que... exatamente isso. Também é pecado. Então, vamos todos olhar e examinarmos a nós mesmos. A não ser que Deus te levante, te revele algo e diga, entregue algo para alguém, como eu, por exemplo, faço isso, né? E aí Deus alerta, olha, se você não se arrepender, você vai morrer, você vai descer a sepultura. Fulano de tal, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo. Isso está na Bíblia, inclusive eu vou ler para você que isso é algo que Deus levantou algumas pessoas para fazerem isso. Amém? Na realidade, todos nós, servos do Senhor, devemos exortar uns aos outros. Eu estarei lendo para vocês já já. Segura aí. Antes eu quero falar que o Silas Malafaia leu na Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, em versículo 9 e 10, tá? Ele leu assim, vocês podem procurar o vídeo na internet, que tá aí o vídeo na internet, onde ele falou, como sempre, atacando os gays. E você que é mãe, que tem um filho gay e trans, você pode ficar tranquila, porque eu também ouvia esse homem aí, que é um lobo devorador, parece um cão babando, falando que eu ia para o inferno, que gay ia para o inferno, trans ia para o inferno, e olha onde eu estou. Jesus, que é o Deus do impossível, fez um milagre, eu era trans, deixei tudo para servir a Jesus, e eu não vou para o inferno. Meu nome está escrito no livro da vida. Mas se depender de Silas Malafaia, as mães que têm filho gay, trans, lésbicas, para ele, seu filho já está no inferno, já está condenado. Para ele e para muitos outros, que são juízes, já julgou o teu filho, para o teu filho, para eles, teus filhos já não têm mais chance, já vão tudo para o inferno. Porque ele é juiz, ele se assentou no trono de Deus, e aí ele está mandando gay, trans, todo mundo para o inferno. Como eu disse, é normal. Se Deus te revelar, porque Deus pode, a Bíblia fala que Jesus tem a chave da morte do inferno. Se Deus te revelar como já me revelou e já me mostrou pessoas no inferno, é uma coisa. Você fala, olha irmão, Deus me mostrou, fulano de tal, Deus me arrebatou, eu vi minha prima no inferno, eu vi não sei quem, como eu já falei aqui. Meu avô, Deus me levou, Jesus me levou, me arrebatou e me levou. É uma coisa. Agora ele falar que todos gays vão para o inferno, todas trans tá... Ao invés de falar, olha, você que é gay e trans, se convertam a Jesus, se arrependam enquanto há tempo. Jesus está voltando. Jesus ama vocês. Na Bíblia está escrito que Deus, ele odeia o pecado e ele ama o pecador. Assim, não só o pecado da homossexualidade do homem com homem, mas os outros tipos de pecado também, inclusive você que está se escondendo no altar santo da igreja ou atrás da Bíblia. Tem muitos fazendo isso. E dentro da igreja, fazendo miséria. O teu pecado para Deus é a mesma coisa do pecado da homossexualidade. Então o que você deve fazer é conscientizar eles que eles estão cometendo um pecado que é abominável aos olhos do Senhor, assim como o teu pecado também. Tem vários tipos de pecado. O gay, trans e outros tipos de pessoas no geral, pessoas que não se converteram ainda a Jesus, tem que ver em você o amor de Cristo. Não você babando igual um cão, espumando,
igual Satanás, como Silas Malafaia, destilando ódio e já declarando e sentenciando todos os gays e trans para o inferno. Na época que eu era também, eu ouvia ele pregar assim. E eu achava que eu ia para o inferno também, porque ele, do jeito que ele falava, eu até pensei que para mim não tinha mais nem salvação. Porque ele prega assim. Ele prega babando ódio contra gay e trans. E veja como é mentira de Satanás. Jesus liberta, salva e transforma. Assim como fez comigo. Se eu fosse ouvir o que Silas Malafaia fala, eu não estava hoje na presença de Jesus, não tinha me convertido a Jesus. Porque na pregação dele, Deus já tinha me sentenciado à morte. Você que é mãe e pai, não ouça esse lobo espumento, esse cachorro, parece um cachorro, um cão com raiva. Tem que vacinar esse homem. Tem. O Ministério da Saúde tem que fabricar uma vacina para vacinar o Silas Malafaia para poder, ele deve estar com a doença da raiva, daqueles cachorros que só prega ódio. Ódio, gay, trans, GLBT e política. Ódio, trans, GLBT e política. O homem só prega isso. Maçom, multimilionário, querendo condenar as pessoas. Vamos à Bíblia. A parte que ele leu essa parte da Bíblia. Eu vou falar para vocês a parte da Bíblia para ele. Também? Vamos lá? Ele leu em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, tá? Você que é fornicador, lembre disso. Nem os idólatras, ok? Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo, deve ser os que se masturbam, com os do sexo masculino, nem os ladrões, que é o caso dele, né? Isso aqui, essa parte aqui já serve para ele, ok? O versículo 10 já serve para você, viu, Malafaia? Nem os ladrões, ok? Nem os cobiçosos, para você também, viu, Malafaia? Essa parte aí é para você, ok? Nem os bêbados, nem os difamadores, ok? Nem os extorquidores, os que extorquem as pessoas. Essa parte da pregação já serve para você, Malafaia. Já serve para você. Nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Sabe outra parte da Bíblia que serve para você? De graça recebestes e de graça dai. Você é um comerciante do evangelho, mercador da fé. Hipócrita e fariseu. Ok? Vamos ver o que diz a Bíblia? Aqui, meus amados e queridos irmãos. Aqui, meus amados e queridos irmãos. No livro de... Só um minuto. Mateus, capítulo 23, e versículo do 23 até o 39. Amo vocês, deixa o seu like. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas deveis ter feito e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Assim também vós
Exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, e dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices do sangue dos profetas. Assim testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais, serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas, e alguns deles matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade, eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Deus pode transformar qualquer trans gay, porque Deus é um Deus de milagre. Você que tem um filho gay, trans, ou traficante, ou que está no vício das drogas, Jesus transforma assim, porque eu dei vários princípios de overdose, eu bebia de segunda a sexta, eu aprontava miséria, Deus me deu vários livramentos de morte terríveis, eu tinha relação sexual com 6, 7 homens todo dia, tinha um peito desse tamanho, vocês já viram minha foto? Que eu era usado por Satanás, tinha várias pombagiras, vários demônios no meu corpo, e Jesus me libertou. Jesus vai libertar o teu filho, sim. Teu filho não vai para o inferno. Tua filha não vai para o inferno. É mentira desse lobo devorador. Ok? Jesus vai libertar teu filho, sim. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5 e versículo 20. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? E outra coisa, em Gálatas capítulo 1 e versículo 10 diz: pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Se você agradar aos homens, você não vai agradar a Deus. E se você agradar a Deus, você vai desagradar aos homens. Amém, irmãos? A Bíblia também diz aqui, também em Efésios 6:6, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração. Ok? Então, você não está aqui para agradar homem nenhum. Você está aqui para agradar a Deus. Amém, meus amados e queridos irmãos? Veja, é normal qualquer servo de Deus alertar, exortar a pessoa, como eu faço aqui sempre, alertando da parte de Deus, dizendo: olha, fulano, como eu disse para Joelma, que Deus me mostrou, a Joelma vai morrer descendo a sepultura, tá? Eu disse isso para vocês, porque Deus me mandou alertar, dizer que a Joelma vai morrer. Foi Deus quem mandou eu dizer, porque Deus me revelou isso. Amém? Assim como a Xuxa também.
blasfemadora. É normal você dizer isso. Agora eu dizer, os gays vão tudo pro inferno, as trans vão tudo pro inferno. Oi? Não é assim. Deus é misericórdia, Deus vai dar chance. A pregação é: arrependei-vos, gay e trans. E você que está se escondendo atrás da Bíblia também. Amém? Veja aqui, ó, Ezequiel 3, versículo 18. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele eu exigirei da tua mão. Se eu não alertar, Deus vai exigir o sangue dele da minha mão e da tua também. Por esse motivo que eu venho aqui e onde eu passo, às vezes nas igrejas que eu visito, na minha família, os irmãos que eu conheço por aí, que eu vejo na rua, que Deus me revela, eu falo o que Deus manda, porque a Bíblia diz que se eu não falar, Deus vai cobrar o sangue deles da minha mão. Por isso eu preciso alertá-los. Amém, irmãos? Veja o que diz a Bíblia aqui, irmãos. Leiam Mateus 21 com o capítulo inteiro, para não ficar o vídeo grande. Leia Mateus 21, o capítulo inteiro, que é maravilhoso, que vocês vão entender o contexto do que fala em relação a essa parte aqui, olha. Qual destes dois fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe ele, o primeiro. Disse-lhe Jesus, na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Por quê? Porque os traficantes, as prostitutas, quando se arrependem, entregam a vida a Jesus, se convertem a Jesus, se convertem em espírito e em verdade. Se entregam para Deus de corpo e alma. Vivem a verdade do Evangelho. Não brincam de servir a Deus. Eu creio que por esse motivo vão entrar antes no reino dos céus. Amém? A Bíblia diz ainda no mesmo capítulo de Mateus 21, versículo 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis, vós tens a transformado em um covil de ladrões. Essa mensagem aqui, Silas Malafaia, serve para você, viu? Sabia disso não? Pois é, essa passagem da Bíblia é todinha para você. Vou repetir. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tens transformado em um covil de ladrões. Então os ladrões também, Malafaia, não herdarão o reino dos céus não, viu? Você, Edir Macedo e outros. É a Bíblia quem diz que vocês transformaram a casa de Deus em um covil de ladrões. Quem é você para julgar? Para se assentar no trono de Deus e sair condenando todo mundo? Você poderia, acaso você não fosse um maçom, comerciante do evangelho, multimilionário, se Deus te revelasse, mostrasse alguém no inferno, uma revelação, te arrebatasse, você poderia falar. Mas veja que nem dom você tem. Você não nem prega sobre os dons do Espírito, né? Os dons, você não prega sobre os dons, porque você não tem um dom. Você tem um dom de babar, espumar na rede social, falar de política e de gay, de trans, de LGBT. Eu não aguento mais nem ouvir a tua voz. Eu não sei como as pessoas conseguem escutar você ainda. Porque eu não suporto ouvir a tua voz. Deus está te vomitando. Deus vai te abater. O Senhor me disse que vai parar você. Deus sabe como fazer. Deus vai abater você. Pode te preparar, viu, querido? Pode ficar preparadíssimo. Então, olha que pena linda, irmãos, falar nisso. Outra peninha que eu achei no meu quintal, né? Na parte dos animaizinhos lá.
Apareceu, né? Uma peninha. Eu amo pena, você sabe que eu amo pena, né? Eu junto várias peninhas para marcar a Bíblia. Olha que lindinho. Olha que lindo. Que eu junto as peninhas para poder marcar, fazer de marcador da Bíblia. Olha que eu amo. Até esses mistérios Jesus tem comigo. Eu sou um profeta abençoado. Então, pois é, Silas Malafaia. Então, vamos pregar mais o amor, vamos pregar o arrependei-vos, se convertam, né? Jesus ama vocês, mas Deus abomina a prática que vocês fazem, né? Ali do sexo entre pessoas do mesmo sexo, relacionamento ali, o sexo anal e tal. Deus abomina, mas Jesus ama vocês, a alma de vocês é importante para Jesus. Para de espumar, que daqui a pouco tu vai dar um revertério aí, homem. Tu só prega ódio. O sangue de Jesus tem poder. Se eu fosse acreditar no que você fala, não estaria aqui. Entendeu? Não estaria aqui, não. Irmãos, enquanto, né, muitos não oram a Deus, não estão orando a Deus, enquanto os macumbeiros, satanistas, bruxos e o pessoal da maçonaria estão aí nos seus rituais demoníacos na madrugada, né, irmãos? A maioria dos crentes estão com o bucho cheio de comida na madrugada, roncando, babando e dormindo, né? E aí o capeta fazendo festa, fazendo desordem na tua família e na tua casa, enquanto o povo na madrugada está arriando as macumbas nas esquinas, arriando feitiço, ali fazendo ritual, os bruxos na madrugada ali, fazendo tudo quanto é miséria. O povo crente está com o bucho cheio de comida, arrotando igual um boi. E aí, oração, jejum que é bom na madrugada, nada. Então, que você passe agora a orar mais, se despertar, se levantar na madrugada para orar. Porque enquanto os satanistas e os bruxos e os macumbeiros estão arriando a macumba para as trevas, para Satanás, você está orando e Deus está enviando anjos na terra e também em favor dos teus filhos, da libertação da tua família, porque se você dormir, né, que vocês estejam como as virgens prudentes, orando, inclusive na madrugada. A Bíblia fala, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Amém? Então, que você não esteja com seu bucho cheio de churrasco, né? Aquela pança imensa na madrugada, come e dorme. Na madrugada, os macumbeiros estão arriando as oferendas para os capeta e você com o bucho cheio arrotando, quase dando refluxo, não ora na madrugada, não jejua, para Deus enviar anjos, e aí o diabo está invadindo as escolas, tirando a vida de criança, né? Você não vê o seu filho liberto, não vê libertação, não vê nada progredir na sua casa, por quê? Come e dorme igual um boi. Não se desperta na madrugada para poder orar. Aí quer o seu filho liberto, quer resposta das suas causas, ora a Deus, não tem como, né, meu querido? Se não ora, como é que você quer vitória? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus, ele age a forma dele, a maneira dele, amém? Deus age a forma dele, a maneira dele. Para você ver como Deus é Deus, Deus não depende de ninguém para fazer que ele é Deus. Olha o que ele faz. Quando ele quer falar com alguém, por exemplo, no presídio, ele faz o quê? Ninguém para Deus. Você pode ver que o inimigo tenta fazer tudo para atrapalhar o agir de Deus, a obra de Deus, mas não consegue. Por exemplo, nos hospitais, para entrar, inventaram a carteirinha. Quem tem desejo de entrar nos presídios, nos hospitais, para visitar, não consegue entrar lá dentro. Mas o que Deus faz? Permite que um filho da pessoa adoeça, um parente da pessoa adoeça, e aí, olha você lá na UTI, dentro do hospital, evangelizando. Porque quando Deus quer falar com alguém, Deus cria uma situação, permite que alguém adoeça e leva a pessoa até dentro do hospital, ali dormindo, ao lado do filho, de um parente, de alguém, na visita, mesmo que não tenha carteirinha, e aí você vai lá dentro e evangeliza aquela pessoa que Deus queria falar com aquela pessoa. No presídio, a mesma coisa. Deus permite que um sobrinho seu vai preso, que um filho seu vai preso,
Quando Deus tem a obra na vida de alguém, Deus cria situações, Deus permite. Aí você vai, porque meu filho foi preso, meu sobrinho foi preso, não sei quem. Aí você vai visitar essa pessoa lá dentro do presídio. Certamente Deus queria usar a tua boca para falar com alguém, para evangelizar alguém lá dentro do presídio. Aí, mesmo sem carteirinha, olha você dentro do presídio, evangelizando todo mundo lá dentro, sem carteirinha. Porque Satanás não atrapalha o agir de Deus. Quando Deus quer, ele faz. Veja o que aconteceu comigo, é um grande testemunho. Eu, naquela outra casa que eu morava, estava regando as plantas, aguando as plantas, levantei a cabeça, bati minha cabeça na parede. Fui parar no hospital. Dentro do hospital, o médico me deixou internado para poder fazer os exames. E ali dentro tinha um presidiário vestido com uniforme. E eu, lá dentro, comecei a evangelizar todo mundo dentro do hospital. E esse presidiário estava algemado, tinha 2 policiais do lado de fora vigiando esse rapaz. Esse rapaz estava nervoso, querendo quebrar o hospital todo. E aí eu cheguei lá dentro, evangelizei ele, comecei a falar de Jesus para ele. Ele estava algemado, com a algema ao lado da maca, todo arrebentado, que ele tentou fugir de algum lugar. E aí a polícia prendeu ele. Ele estava algemado na cama, na maca. E aí eu comecei a pregar para ele, entreguei a mensagem, o folheto, evangelizei ele, evangelizando esse preso, estava com o uniforme da cadeia, algemado, e eu aguardando, que eu estava internado para outro dia, o médico avaliar o exame que tinha feito, se tinha machucado alguma coisa. E aí, meus irmãos, eu preguei, evangelizei para ele, falei do amor de Deus e tal, preguei, ele estava querendo quebrar tudo nervoso, as enfermeiras preocupadas. Ele se acalmou, eu clamei Jesus por ele, evangelizei esse rapaz presidiário. E aí, depois o médico falou, olha, examinei, não tem nenhum problema, você pode ir embora, se você quiser, você está liberado, ok? Porque fizemos a tomografia na tua cabeça, o exame, a pancada não machucou nada, tá tudo bem, viu, Gleison? Você pode... Aí, Deus me fez bater a cabeça, eu fui no hospital, fiquei internado para o médico avaliar, o médico me liberou, mas eu fiz o quê? Evangelizei o presidiário que estava lá, algemado, com o uniforme da cadeia. E veja, no dia do juízo final, Deus não terá culpado por inocente. E o que aconteceu? Para Deus falar com aquele preso e com aquelas pessoas dentro daquela sala do hospital, Deus permitiu que eu batesse minha cabeça, molhando as plantas, fosse parar no hospital, evangelizasse todo mundo que estava ali dentro, e aquele presidiário se acalmou, se tranquilizou. Eu evangelizei, falei tudo que Deus mandou para ele. Quem sabe ele se converta. Quando eu for para o céu, eu vou encontrar ele lá no céu. E ele se acalmou, ficou calmo, tranquilo, relaxou, e a paz reinou ali. Eu falei de Jesus, orei pelas pessoas, profetizei na vida deles ali. E depois, tchau, fui embora. E aí, Deus não tem culpado por inocente. No dia do juízo final, Deus vai mostrar para ele que criou essa situação, levou o profeta dele até o hospital com um rapaz presidiário algemado, explotado pela polícia, e eu evangelizei ele, falei de Deus. Se ele não ouviu a voz do Senhor, foi porque ele não quis. Mas veja como Deus cria situações. Nada é impossível para Deus. Quando Ele quer, Ele faz uma situação rebuliço. Quando você vê, você está ali dentro falando do amor de Deus para aquela pessoa, porque quando Deus quer falar, onde a pessoa estiver, Deus prepara alguém e leva até a pessoa para poder, no dia do juízo, aquela pessoa não dizer que não ouviu a palavra do Senhor e que era inocente. Amém, irmãos? Então esse grande testemunho eu deixo para vocês. Deus me levou até o hospital para poder evangelizar o presidiário que estava ali dentro. Vai se saber se ele não se converteu e se entregou a Jesus, né? Só Deus sabe. Mas a palavra, o que Deus tinha para falar para ele, Deus me levou até lá. Tudo bem que foi de uma forma assim, né, irmãos? Mas não importa. O agir de Deus, Deus é um mistério profundo. Não tem como você tentar entender Deus. Veja, taquei a cabeça na parede, aguando a planta, quando eu me vi dentro do hospital, internado, evangelizando pessoas, e um preso algemado na maca,
com policiais escoltando ele. O agir de Deus é lindo. Glória a Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Né, irmãos? Então, para Deus não há nada impossível, amém? Deus cria situações, Deus trabalha de uma forma terrível, irmãos. Um rebuliço Deus faz, né, meus queridos amados irmãos? Porque veja que o Senhor me levou até o preço, né? Ali dentro do hospital. Amém? Porque Deus faz assim. Quando Ele quer, irmãos, Ele, movimenta a terra. Piquei a cabeça na parede, quando eu vi dentro do hospital, evangelizando todo mundo. É assim que Deus faz. Às vezes permite que um familiar seu vá preso, ou que um familiar seu adoeça. Para quê? Para você ir lá no hospital, evangelizar as pessoas ali dentro, que Deus quer falar com aquelas pessoas ali de dentro. Ou no presídio, seu filho foi preso, um sobrinho foi preso, você vai visitar, ali dentro tem uma pessoa presa, que Deus quer usar você para evangelizar aquela pessoa. Então você tem que ficar atento ao agir de Deus. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Não vou falar agora a revelação da Renata de novo, porque 36 minutos de vídeo. Amo vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Deixa o seu like, é muito importante para o vídeo chegar até outras pessoas, amém? Tchau, até o próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo curto entregando a revelação da Renata da manhã, tá bom? Bem curtinho, se Deus permitir. Se Deus permitir, farei um vídeo curtinho. Deus abençoe. Saudade de vocês, hein? Beijo. Tchau.